Dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, segundo dia da semana, mas para todos nós está começando a semana hoje, né? Espero que você esteja bem, a sua família, e mais uma vez obrigado aí por você estar aqui no Desembaraxando, seja ao vivo ou gravado, muito obrigado. Quero também agradecer aí a vocês, né, pelo carinho, pelo apoio. Ontem alcançamos o número aí de 1.000 inscritos no nosso canal lá na rede vizinha do YouTube. Foi muito bom. Obrigado aí também por isso. Estamos engateando, estamos aí procurando fazer o nosso trabalho, divulgando alguma coisa para que possa ajudar as pessoas nesse sentido. Então agradeço aí a vocês que estão com a gente em mais um dia, em mais um momento aí. E foi legal ontem ter alcançado esse número aí, e graças a você temos alcançado essas questões, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa que eu escutei bastante no dia de ontem, né? Ontem foi um dia bem legal, assim, eu que gosto de esporte, né? Aí eu fui ver o tênis, o Roland Garros a final, fui ver a final da Nations League, né? Então, nossa, aquele tenista espanhol vencer de virada, né? Que coisa maravilhosa. Ele estava perdendo, o outro tenista estava com 3 match points e ele vira. Então foi legal aquele momento ali. E depois o Cristiano Ronaldo ganhar a Nations League com 40 anos foi muito legal também. Então é legal. Eu acho que os dois esportistas que ganharam ontem têm uma característica muito importante, que é a questão deles serem pessoas ensináveis. Vamos pensar então isso aí, né? Vamos falar sobre ser ensinável, né? Quem que não quer ser uma pessoa sábia, não é assim? Acho que todo mundo quer ser sábio. Quer ser sábio, quer ter sabedoria para tomar melhores decisões. Estou com meu caderninho aqui, ó. Sabedoria para tomar melhores decisões, sabedoria para se relacionar melhor com as pessoas, sabedoria para ter melhores emoções, né, nos momentos da vida. Enfim, sabedoria para um monte de coisa, para um monte de situação da vida, inclusive sabedoria para poder lidar melhor com as frustrações, sabedoria quando as coisas não derem certo, quando as coisas não forem de acordo com aquilo que queríamos. Então tudo isso. Então quem que não quer sabedoria, né? Eu penso que até a pessoa chamada malvada, vamos colocar assim, ela quer ter sabedoria para poder exercer lá as coisas que ela faz. Só que aí não é bonito, né? Sabedoria para coisa feia, não. Então a ideia não, né? Mas assim, então tá, todo mundo quer ter sabedoria. E a pergunta é como se obtém sabedoria? Sendo ensinável. É isso aí, né? Tem gente que não é ensinável. Tem gente que não escuta ninguém. Você deve conhecer alguém assim. Ou até nós mesmos já passamos por isso, né? Aquele momento da nossa vida que nós não ouvimos ninguém. Ninguém para nós é digno de ouvir. Ninguém para nós, assim, pode passar alguma coisa pra gente. Só eu tenho conteúdo bom, só eu ensino. E tem pessoas que têm dificuldade com isso, né? Pessoas que não são ensináveis. Pessoas que, por exemplo, pedem a sua opinião para alguma coisa. E ela pede opinião. Então, se ela pede, ela tem que estar pronta para ouvir qualquer coisa. Ah, já que você perguntou, eu vou falar então, né? E você fala. Aí você fala, na sua opinião, poderia ser por isso, por aquilo, por A mais B e aquela coisa toda. E no fim a pessoa não te escuta, ela nem termina de te ouvir, ela sai fora. Não tem gente que é assim? Aí você fala, por que perguntou então se nunca escuta? E essa pessoa que não escuta ninguém, essa pessoa que não é ensinável, é a pessoa que não é humilde, é a pessoa que sabe tudo, né? Então o caminho para a sabedoria, dentre os vários caminhos que podem ter aí, é a pessoa ser ensinável. Então quando a pessoa não é ensinável, é desse jeito, né? E além de não escutar as outras pessoas, essa pessoa que não é ensinável, ela tem dificuldade, por exemplo, em escutar o novo,
em escutar o diferente. Aí volta naquela questão da gente querer gastar menos energia possível, né? Ficar mais na nossa, o mais que pudermos, né? Como nós resistimos em ficar num lugar assim, chamado mais conhecido, mais habituado, e resistimos um lugar novo, uma ideia nova, né? E essa pessoa que não é ensinável, ela resiste muito a tudo isso, né? Ela vai sempre falar a partir daquele lugar que ela defende, mesmo estando obsoleto, mesmo estando já atrasado em muitas coisas ultrapassadas, muitas coisas que não resolve mais, mas a pessoa fica naquele lugar. Então a pessoa que não é ensinável está bem distante da sabedoria, está bem distante dos grandes aprendizados, né? E a pessoa que não é ensinável, ela não consegue se desapegar daqueles conceitos que ela defende, ela não consegue se desapegar de algumas tradições, de alguns conceitos, né? E, enfim, e já não está infrutífero isso? Já não deu, né? Então, agora falando um pouco da pessoa sábia, né? A pessoa sábia é ensinável, a pessoa sábia não tem conversa, ela vai sempre procurar estar num lugar para poder aprender, né? É isso aí. Eu lembro uma vez que eu fiz parte de um grupo assim, que eu tinha que atender pessoas, né? De uma empresa, né? Atender as pessoas, escutar aquelas pessoas, né? O lance da saúde emocional das pessoas da empresa, né? E eu lembro que tinha pessoas ali que eram mais velhas do que eu. E tinha pessoas até que estavam ali que também eram da minha profissão, né? E aí uma daquelas pessoas, um senhor já, eu ainda pensei assim, nossa, se for olhar aqui, na real, eu que tenho que ouvir essa pessoa, porque a pessoa tem uma rodagem, tem muito tempo de escuta, mas aquela pessoa deixou uma grande lição. Ó, Baracho, eu estou dentro dessa empresa, eu sou o que trabalho nessa empresa fazendo o que você faz, mas eu estou dentro da empresa, eu estou com o olhar de dentro já. Então, você passar por aqui para escutar a gente, eu quero que você me escute. Quer dizer, alguém que se pôs para poder aprender, alguém que se pôs para realmente ser ensinável. Então, o caminho para a sabedoria é realmente ser uma pessoa ensinável. Ser alguém ensinável é ser alguém que se presenteia com a vida. Só que a grande questão aí, quando a pessoa não é ensinável, quando ela é cheia de orgulho, quando ela é cheia de soberba, quando ela sempre quer se colocar nesse lugar de ser desejado pelas pessoas, de ser alguém que sempre vai ter uma direção, no fim das contas, até tem um pouco a ver com o tema de ontem, né? Um pouquinho com o tema de ontem. São pessoas que na verdade não são ensináveis e também não é que querem compartilhar o que sabem para as pessoas. Elas compartilham até um certo ponto, mas para ainda se manterem nesse lugar de superioridade. Porque se ela for ensinar mesmo que ela conhece, ou diz que conhece, a outra pessoa vai crescer. E essa pessoa crescendo, o outro vai dar conta disso? E aí? Eu lembro de uma colega que falava isso em relação a alguns meios acadêmicos assim, sem generalizar, não fecha o filtro, né? Mas ela falava assim, Baracho, em alguns desses meios aí que eu fiz parte, que eu faço parte, enquanto você está aqui e o outro está aqui, tá tudo certo, beleza para esse aqui. Só que esse aqui está caminhando com a vida. E quando ele chega aqui, ou até faz assim, esse aqui não dá conta. Então tem pessoas que não são ensináveis, mas também não querem ensinar. Porque ensinar propõe também, vai. Propõe e produz crescimento. Então é uma pessoa que vai ficar falando alguma coisa até certo ponto. Se você observar, nesse nosso mundo hoje de vários gurus, né? Pessoas que ficam falando qual que é o caminho para as coisas da vida, você pode perceber que grande parte deles, na verdade, fala e não está falando nada, né? Porque não compensa de tudo ficar ajudando, né? Porque o que compensa é uma galera ter demanda e precisar dele ou dela, e essa pessoa ficar nesse lugar aí, de que ensina, de que ajuda. Aí vem aquela velha conversa, né? Se você está tão bem estabelecido nesse lugar, para que ficar
se apresentando e até vendendo suas ideias. O negócio não tá bom já? Mas aí volta ao tema de ontem. A pessoa precisa, a pessoa que gera dependentes é a que mais depende. E é a pessoa que não é ensinável, e é a pessoa que não é sábia. Então, qual que é o caminho para a sabedoria? É ser ensinável. Só que ser ensinável implica em termos uma análise muito sincera da nossa atual situação. E é uma atitude que vai ferir o nosso narcisismo muitas vezes, que vai ferir a nossa onipotência suposta, que vai ferir o nosso orgulho de entender que aquilo que eu estou pensando, adotando, meu estilo, está impraticável, está infrutífero, está ultrapassado, já está colocando não somente eu ao mal-estar, mas a minha família. Quantas famílias padecem por alguém da família que não negocia, que não está observando, que não se atualiza, mantém o mesmo jeito e gera sofrimento, e gera inibição, e gera enfermidade na sua família, ou no seu lugar de trabalho, ou nos grupos que pertence. Quer dizer, a pessoa que não é ensinável, ela vai empurrando alguma coisa que já não cabe mais, né? Então, sabedoria, na verdade, é eu me colocar como alguém que sempre está precisando aprender, que sempre está precisando receber. A sabedoria está em reconhecer que eu sempre posso aprender. É bem interessante isso, né? Só que assim, a questão não é ficar aceitando tudo que aparece e também negar tudo que aparece, mas é ter realmente um discernimento, um crivo, uma observação, mas procurar aprender, né? Estamos vendo agora aí no futebol, por exemplo, né? A gente vê alguns jogadores, né? Não todos, né? Mas você vê uma geração de jogadores aí que eles não respeitam ninguém, né? Não respeitam nenhum técnico, né? Eu que ensino, eu que dito as coisas aqui, eu que falo. Isso aí chegou a um ponto tão crítico de não respeitar, de não aprender, de ser só o bonzão, que, por exemplo, a nossa seleção masculina teve que trazer alguém altamente gabaritado, vencedor, com experiência, com história e de fora do país, para que respeitem. E olha só, mais do que resultados e dar show no campo, que foi só um jogo, mas você vê a diferença. O pessoal baixa a bola, quer dizer, tem que se colocar. Mas olha o ponto que chegou. Olha o que tem que fazer, né? Olha o que tem que fazer. Então, a questão de ser ensinável é uma questão assim, muito bonita, né? Porque é abrir-se aos presentes que a vida pode dar, é observar que há oportunidade de crescimento, de aprendizado em qualquer coisa. Quando nós exercemos a chamada presença nas coisas que fazemos, onde estamos e com quem estamos, nós sempre temos algo a aprender, nós sempre temos algo a introjetar na nossa vida, entender que aquilo acrescenta. Quando nós temos presença, a pessoa que não é ensinável, ela não tem presença ao que está ao seu redor. Ela tem uma presença no próprio narcisismo. Ela tem uma presença com o próprio ego. O compromisso é com o próprio ego, para poder se manter, se bancar nesse lugar de um chamado saber, de uma chamada autoridade. E a pessoa, você vê, ela é a mais dependente do outro possível, ela é a mais carente, ela é a mais desamparada de si mesma possível. É a pessoa que se põe como alguém que não é ensinável. Então, quem que não quer ser uma pessoa sábia? Todo mundo quer ser sábio. Só que sabedoria, então, implica um caminho de renúncia, de entender que eu não sou o centro do mundo, de entender que até uma criança mesmo pode me ensinar, ou mesmo a pessoa que te pode entender naquelas ideias de diferença entre pessoas, né? Eu posso pensar que ela é inferior a mim, não tem nada de inferior. Todo mundo tem o seu lugar. Não essa questão de inferioridade ou superioridade, mas há quem classifique isso. Há quem classifique as pessoas assim, né? Então é uma coisa muito interessante. Eu vou confessar uma situação aqui. Eu lembro uma vez, em um dos cursos que eu fiz, nós estávamos na sala de aula, esperando o professor chegar, e quando o professor chegou na sala, eu falei assim, eu nem vi que era professor, eu nem entendi que era um professor. Eu achei que fosse um aluno a mais no curso. Aí ele chegou, foi na frente lá, colocou a pasta na mesa, começou a falar, aí ele se apresentou como professor.
E quando ele contou a idade dele, muito mais novo que todo mundo daquela sala, mas o cara tinha uma vivência, uma bagagem, uma caminhada, algo a compartilhar. No começo, depois do intervalo, nós conversávamos assim, quem que não torceu o nariz aí quando entrou o rapaz, né? E o rapaz tornou-se o nosso maior professor, aquele que mais ensinou, aquele que mais se entregou à turma, aquele que teve mais atitude de empatia com a gente, e não se colocou só como aquele que ensina, ele se pôs a ouvir também a gente, cada um com sua experiência de vida ali, quer dizer, isso foi um tapa na cara de todos nós naquele dia ali, né? Porque quando chegou a pessoa, veio o nosso julgamento, fechamos e não nos colocamos como pessoas ensináveis. Por pouco perdemos a chance de termos ali momentos de sabedoria com aquela pessoa. Então, ser alguém ensinável é presentear-se com a vida, é ser uma pessoa realmente que não é aceitar tudo ou negar tudo, mas ela reconhece que sempre pode aprender. E a sabedoria é isso mesmo, né? É quando eu reconheço que eu posso aprender. É quando eu reconheço que eu sempre posso aprender alguma coisa. Eu aprendo muito com meu filho, por exemplo, né? Que tem 20 anos de idade. Aprendo muito com ele. Eu escuto ele falar, eu falo, caramba, que coisa é essa que ele está falando? De onde que ele entendeu isso? De onde que ele aprendeu isso? Mas é essa geração dos nossos filhos, né? Que fuça as coisas demais da conta, né? Podem sim, ok, ter muitas vezes a empolgação, pode ter, enfim, inexperiência, mas a pessoa realmente nos ensina. Oh, que isso, obrigado, caríssimo, obrigado, viu? Na verdade, a gente aprende mutuamente aqui, então é uma alegria poder também estar contigo aqui e receber também do seu conteúdo, isso é muito importante. Esse crescimento, assim, mútuo que nós temos, né? Eu lembro uma vez que eu estava voltando, até com meu filho de viagem, né? Nós estávamos viajando, e eu estava num dia de uma bad, assim, pensando um monte de coisa, pensando, nossa, como eu sou atrapalhado, ruim num monte de coisa. E eu compartilhei com isso ele, né? Me achando o pior ser da face da terra, né? Aí ele falou assim, ó pai, o senhor pode se achar tudo isso que você está falando, mas tudo que eu aprendi com o senhor. Então, é interessante isso, né? Até pegando um gancho aqui desse tema, né? Muitas vezes nós nos achamos um zero para lá e para cá, um zero à esquerda, um último bolacha do pacote, só que alguém nos tem como referência. Interessante isso, né? Ou nós temos alguém como referência também, e aquele alguém não está tão assim consigo mesmo, né? Então é isso, né? Nós somos seres faltantes, nós somos seres que a falta nos move, a falta é que gera o ser desejante. Agora a pessoa que não é ensinável, ela é faltante, como todo mundo é faltante, mas ela não se coloca assim, né? Ela se coloca como alguém que preenche a falta de todo mundo, como alguém que supre todas as necessidades de todo mundo, só que alguns desses bonzões aí, na verdade, não querem ajudar. Você pode perceber, esses aí que se apresentam como aqueles que têm a resposta para a vida, né? Se tu chegar mais perto e até tentar uma intimidade assim, a pessoa não sai de perto. E ela não vai me ensinar tudo, ela vai até uma altura para deixar você no lugar de dependência e de necessitar buscá-lo de novo, né? Isso não é sabedoria. Alguém que é sábio se esvazia ao máximo, entrega tudo que tem para as pessoas ao seu redor, e o que cada um puder pegar e agregar na sua sabedoria vai ser muito bem-vindo. Então essa é a pessoa sábia. A pessoa sábia, ela realmente se entrega e oferece tudo que tem. Eu lembro que eu tive 2 professores quando eu estudei, e os dois foram apresentados para ser os nossos orientadores, né? E eu lembro que um deles tinha uma atitude muito assim esquiva, muito arrogante, não abria a mão de ser orientador, queria ser orientador, só que não se mostrava acessível. Ele tinha um prazer em ver a galera correndo atrás dele, atrás de conhecimento, e ele dá um pedacinho só de cada coisa. O outro orientador que eu escolhi, eu nunca me esqueço, um dia eu estava com umas dúvidas assim, ele viu, eu perguntei ali por ele para poder pedir uma ajuda, ele foi comigo até a biblioteca, ele pegou a escada, subiu, pegou um livro, abriu a página, mostrou, aí falou, Baracho, agora é com você. Você vai ler, você vai buscar interpretação, você vai atrás de conhecimento, mas olha só o que eu pude ver naquele dia. Mais do que me ensinar alguma coisa com o livro que ele me passou, mas foi ver a disponibilidade.
A pessoa sábia, por mais que ela tenha uma agenda corridíssima, mas ela sempre se mostra disponível de um modo ou de outro. É ou não é? Você conhece alguém que é sábio? Pode ver, a pessoa já é sábia, né? Nem pelo que ela compartilha de conhecimento, mas ela é sábia porque ela está disponível, ela tem presença. Sabedoria não é tão somente dominar os conteúdos e falar que conhece, mostrar e ajudar as pessoas com isso. Mas sabedoria também está no fato de sermos disponíveis no tempo que for necessário. Pegando um gancho aqui, ó. Eu detesto mensagem automática de WhatsApp, eu detesto isso, né? Aí você manda alguma coisa para os profissionais, seja de qual for área, eles respondem de modo automático, né? Segunda-feira eu falo com você, e eu não posso falar agora, e eu acho muito frio isso, né? Então, a diferença é quando alguém vai além disso. Nem que for uma palavra ao vivo, mas manda alguma coisa. Isso também faz parte da sabedoria. Então a pessoa sábia, além de ser a pessoa ensinável, é a pessoa que se coloca disponível, né? Mesmo em meio à correria. Não é que ela vai atender sempre na hora, não é isso. Não é que ela vai estar ali com você o tempo todo. Ela tem mais o que fazer também. Só que ela dá esse tipo de atenção. Ainda ontem aqui em casa, no nosso almoço, a gente conversava sobre isso, né? A gente conversava sobre isso. Até porque na noite anterior a gente foi num jantar e vimos uma pessoa lá com tanto carinho, explicando assim, detalhes da profissão, ajudando a gente ali na condição de estudante de graduação. E eu falei, nossa, que bonito o exemplo desse jovem, que bonito, que legal. Você vê tantos aí já com diploma na mão que esquecem disso, se tornam soberbos, arrogantes e não são sábios, não são pessoas sábias, né? Embora querem se apresentar como sendo sábios. Pessoal, então, cheio de conversa aqui hoje, mas a ideia é essa, né? Quem que não quer ser uma pessoa sábia? Como se obtém a sabedoria? Eu penso que a sabedoria pode vir de várias maneiras, mas acho que uma bem importantíssima é a pessoa se colocar como alguém que é ensinável. Ensinável. A pessoa é ensinável, ela obtém sabedoria. E obtém a sabedoria e compartilha a sabedoria sendo alguém disponível. Pode soar isso muito romântico, né? Mas é assim que tem que ser. Eu acredito. Aí volta a questão. Sabedoria para tomar melhores decisões, para se relacionar melhor com as pessoas, para ter melhores emoções, para inclusive lidar melhor com as frustrações. É isso. E entender que eu tenho meu momento, tive minha época, eu tive minha correria, mas tá vindo uma galera vindo correndo também. A vida é uma questão de sucessão das pessoas, é normal isso. Agora a pessoa que não é ensinável, ela tem grandes dificuldades com isso. Porque é a pessoa mais carente, mais dependente e que precisa ficar aparecendo desse jeito. Que maravilha quando nós temos uma presença na vida e ficar atento a qualquer coisa. Qualquer coisa pode nos ensinar alguma coisa. Ser ensinável é o caminho para a sabedoria. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção no Desembaraxando. Se você lembrar de alguém que você fala assim, pô, essa pessoa poderia ver essa live do Baracho aqui desde o começo, ela está gravada aqui no meu Instagram, pode ver desde o começo, quem perdeu o começo, e ela vai estar também gravada no meu Instagram, no meu YouTube, perdão, e no meu Facebook, tá bom? Então, ó, beijo no coração, bom dia para você, que você faça grandes coisas aí, com bem-estar, com saúde, com sabedoria, e que possamos ter um dia nos colocando assim, como pessoas ensináveis. Beijo no coração, valeu, obrigado, até mais.